Olá, muito bom dia para você. Após uma longa recessão, a economia brasileira começa lentamente a se recuperar. É o que mostra relatório da Instituição Fiscal Independente, que é vinculada ao Senado, com dados até o mês de setembro. Para os técnicos que analisam as contas públicas, a alta despesa e o baixo investimento dificultam uma retomada mais consistente. O relatório estima uma recuperação lenta de 0,7% na economia neste ano. Em 2018, o crescimento deve ser um pouco melhor, de 2,3%. De fato, nós ainda estamos numa situação ruim. O que precisa, então, observar é isso. O quadro geral ainda é muito ruim, mas não dá para negar que já há uma certa retomada, ainda que incipiente, inicial, do crescimento econômico. Para a Instituição Fiscal Independente, o governo tem de controlar os gastos. Este ano, o déficit público de 159 bilhões só não vai ser maior por causa das chamadas receitas não recorrentes. As concessões, as privatizações, outras coisas do gênero, significam receita no curto prazo e dão um fôlego para que o governo execute o seu programa de ajuste fiscal. Mas é preciso ter claro que o problema fiscal brasileiro não vai ser resolvido da noite para o dia, nem esse ano, nem no ano que vem. Boas notícias para a área ambiental. Durante a COP23, na Alemanha, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, anunciou a recomposição do orçamento para a área. Os rumos orçamentários da área ambiental voltaram a ser favoráveis, segundo o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, que anunciou durante a COP23 em Bonn que o governo recuou da decisão de cortar recursos do orçamento para ações na área ambiental. O governo mesmo já mandou uma correção, sensibilizou e, é lógico, nós mostramos a eles a necessidade de continuarmos com essa política de comando e controle no combate ao desmatamento, e o governo foi sensível e recolocou nosso orçamento até com reforço. Ao lado de parlamentares, o ministro ainda criticou a MP enviada ao Congresso pelo governo, que prevê incentivos fiscais para indústrias de petróleo e gás. A MP 795, segundo ele, vai na contramão da história. Ela deseja desonerar o setor de gás e petróleo, ou seja, incentivando o combustível fóssil. Então, é lógico que nós não podemos concordar com isso, é lógico que cabe ao Congresso agora uma grande responsabilidade e tenho certeza que, como sempre acontece, o Congresso vai ser sensível a essas questões. Para os senadores, apesar da notícia ser positiva para o setor, ainda há desconfiança nas ações futuras do governo. O ministro nos deu a notícia que conseguiu recompor o orçamento. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma boa notícia, mas nós não sabemos exatamente o impacto, porque existe a mudança no texto constitucional que limita os gastos públicos. Então, se for ampliado os recursos para a fiscalização, para as ações de comando e controle, como ele fala, obviamente esses recursos serão retirados de outras áreas. Eu espero que fiquemos atentos, porque o Brasil está correndo risco nessa área, inclusive de perder prestígio internacional numa conferência do clima. Porque o que está em risco é o Brasil não cumprir os compromissos assumidos diante do mundo de redução das emissões de gases que alteram a temperatura e o clima no planeta. O ministro Sarney Filho e parlamentares do Brasil que estão em Bonn, na Alemanha, participam nesta terça-feira do Amazon Day, um dia dedicado aos debates da Amazônia, com a presença de governadores daquela região. A insegurança no mundo e a política industrial do Brasil no setor de armas foram temas de debate na Comissão de Relações Exteriores nesta segunda-feira. Para discutir o assunto, foram convidados especialistas em estratégia de negócios do setor de armamento. Quarto maior exportador mundial de munição e armas de pequeno porte, de 2001 a 2012, o Brasil faturou 9,6 bilhões de dólares pela venda desses produtos. Tanques, carros de combate e lança-foguetes produzidos aqui também são exportados para a África e Oriente Médio. Sob pressão dos Estados Unidos, os países da OTAN podem aumentar o orçamento da defesa. Seria essa uma oportunidade de negócios para a indústria bélica brasileira? Nós vivemos num mundo aqui, emprestando aqui do jargão americano, um mundo VUCA.
e, se com o perdão da palavra, o mundo VUCA vira uma verdadeira muvuca, porque um mundo de uma extrema volatilidade, uma incerteza que está o tempo inteiro rondando o nosso espaço, uma complexidade enorme, né? Não só do ponto de vista de resolução de situações ou de complexidade tecnológica, em um mundo em que as escolhas passaram a ser dilemas. Eles citaram como exemplos a montagem do avião supersônico sueco Gripen no Brasil e o cargueiro KC-390 da Embraer, com participação portuguesa. O mercado europeu, obviamente, ele não é exclusivo só para os europeus, né? Eles também fazem licitações internacionais. Eu acho que o Brasil tem. Inclusive, uma das razões de nós podermos ter essa possibilidade é que temos Portugal e a República Tcheca como parceiros do Brasil no projeto da Embraer, o KC-390. Cada país europeu, os países desenvolvidos, eles têm uma indústria bélica própria e eu acho que o Brasil tem entrada justamente na competição entre eles, né? Porque a Suécia com Gripen, existe avião francês, existe avião americano, então ela tem dificuldade em encontrar mercado para o seu produto. Ao fazer a parceria com o Brasil, ela abre também um mercado para o terceiro mundo, que o Brasil tradicionalmente é um grande fornecedor. Hoje, às 11 da manhã, tem sessão plenária deliberativa. O primeiro item da pauta é o projeto que destina ao Fundo Nacional de Saúde o dinheiro arrecadado com impostos sobre medicamentos e derivados de tabaco. E às 11h30 haverá reunião para votar matérias na Comissão de Educação. Na pauta está o projeto de lei que obriga a criação e manutenção de bibliotecas escolares em todas as instituições públicas de ensino. O desenvolvimento da produção cafeeira em Rondônia levou parlamentares ao Estado na última sexta-feira. O assunto foi debatido em audiência pública conjunta das comissões de Agricultura do Senado e da Câmara dos Deputados. Nos últimos 6 anos, a produção de café em Rondônia deu um salto. O estado passou a ser o primeiro da região norte e já é o 5º maior produtor de café do Brasil, segundo dados da Embrapa. O espaço conquistado por Rondônia na cafeicultura brasileira está relacionado às pesquisas desenvolvidas pela Embrapa para o cultivo das mudas clonais. Esse tipo de pesquisa levou em consideração qual o melhor tipo de planta para o clima e o solo dessa região e, ao mesmo tempo, as mais resistentes a pragas. Mudas clonais são mudas produzidas a partir da parte vegetativa da planta de café. Ao invés de se multiplicar o café por semente, se tira uma parte da brotação da planta, a partir dali se enraiza e se produz uma nova muda. E o resultado se traduziu em números. O agricultor familiar Reginaldo Koffer começou a plantar mudas clonais há 3 anos e aumentou a sua produção de 20 para 193 sacas por hectare na última colheita, um recorde para a região, que tem como média 29 sacas por hectare. Quando eu falo que esse café tem 1 ano e 11 meses, todo mundo fala que é mentira. Mas isso aqui é documentado pela Embrapa, é documentado pelo pessoal da Emater. Para debater os avanços da cafeicultura e os principais desafios do setor, as comissões de Agricultura do Senado e da Câmara promoveram um debate no município de Alta Floresta do Oeste, em Rondônia. Deputados, senadores e especialistas do setor de café falaram para centenas de agricultores. Estamos entregando para a Emater aqui R$650 mil. Essas mudas estão licitadas, já vai ser entregue para todos os escritórios da Emater da região da Zona da Mata. Que a alegria do homem do campo é a felicidade do povo na cidade, porque o agricultor com dinheiro no bolso, ele está gastando na cidade, e quando ele gasta na cidade, ele gera emprego, gera renda e aumenta a arrecadação do município e aumenta a arrecadação do estado. O desenvolvimento do café clonal, que, como já disse, com muitos viveiros em Rondônia, e com milhões e milhões de mudas sendo distribuídas, com produção de até 190 sacas por hectare, com certeza absoluta, nós vamos ultrapassar muitos outros estados mais antigos da federação, que ninguém nesse momento está tendo um clima, e a produtividade e a qualidade do café clonal aqui em Rondônia. A audiência contou ainda com a participação do ministro da Agricultura. Blairo Maggi recebeu mudas de café clonal e exaltou a tecnologia da Embrapa. O Brasil se destaca no volume de produção, uma revolução que foi feita nos últimos anos. E essa revolução só conseguiu e foi possível ser feita pela
pela coragem dos produtores e pela pesquisa, ciência, inovação e tecnologia que foi feita pela Embrapa. O ministro foi levado pelos parlamentares para conhecer propriedades de agricultura familiar com plantações de café, além de viveiros com mudas clonais. É tentar replicar o modelo que tem aqui em outros estados, né? Eu mesmo sou do estado de Mato Grosso, nós temos uma área bastante grande, vizinha aqui com Rondônia, aqui com Unissa, Aripuanã, Juruena, Cotriguaçu, que tem o mesmo tipo de solo, o mesmo clima, a mesma precipitação e que também lá já existe um programa de café, mas me parece que não está tão avançado quanto esse. Esse resultado nós temos que passar para frente, esse conhecimento, essa tecnologia. É por isso que o Blairo Maggi é sensível a tudo isso. E quando ele falou agora há pouco aqui de implantar também em várias regiões do país, como também no Mato Grosso, é fundamental isso. No ano passado, o Brasil registrou mais de 800 mil casos de dengue. A maioria ocorreu mais ou menos nessa época, com a chegada do verão. O combate às doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, como o dengue e zika, são tema do especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado. Falta pouco mais de um mês para começar o verão, que vai de 21 de dezembro a 20 de março. A estação lembra logo férias e lazer com dias quentes e longos. Mas é também uma época de chuvas fortes que aumentam os riscos de desastres naturais e a propagação de epidemias. No especial Cidadania, que o Jornal do Senado publica nesta terça-feira, a repórter Aline Guedes mostra que só no ano de 2016 o Brasil registrou mais de 800 mil casos de dengue, a maioria no verão. A reportagem traz informações sobre aplicativos de celular que monitoram o clima e sobre mecanismos de alerta da Defesa Civil, além de dicas para se proteger do mosquito Aedes aegypti, que transmite não só a dengue, mas também as doenças Zika e chikungunya. O especial Cidadania é publicado todas as terças-feiras no Jornal do Senado, que pode ser baixado ou lido online em senado.leg.br/jornal. E ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/tv. Obrigado por ter acompanhado, pela sua audiência e continue sintonizado aqui na TV Senado.